CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. Aqui que a gente fala muito sobre a questão do mercado financeiro, das empresas, da economia, das finanças, e a gente sabe que muitas empresas estão aí preocupadas com o atual momento, né? Não só do ponto de vista macroeconômico, do que está acontecendo, do que pode acontecer, mas olhando para a sua gestão, né? Preocupado com seus compromissos, suas despesas, né? Como fazer a empresa continuar ativa para passar esse momento difícil e chegar lá na frente com a empresa intacta ou com menos danos possíveis. Bem, pensando nisso, empresas e empresários de qualquer porte aqui de Mato Grosso do Sul podem ter um acompanhamento, detalhe, de graça, de profissionais de administração nesse período de crise. É uma iniciativa que chama atenção, pelo apoio e pelo suporte que o Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul está oferecendo de forma gratuita para os empresários aqui do estado. E sobre esse assunto, eu vou conversar com o Rodrigo Caselli, que é diretor de Fiscalização e Registro do CRA, que é o Conselho Regional de Administração. Rodrigo, seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Muito bom dia, Ginês, muito bom dia você, ouvinte aqui da CBN. Com muita alegria que estamos aqui para poder trazer um pouco de informação concreta, informação que pode trazer um pouco de benefício aí aos empresários, às empresas aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul. A gente sabe que boa parte ou a maior parte dos geradores de emprego no estado são pequenas e microempresas. E para quem está nos ouvindo, Rodrigo, está preocupado com alguma coisa, não, fluxo de caixa, gestão, marketing, enfim, qualquer que seja o segmento dentro da empresa e está ouvindo agora sobre esse possível socorro, orientação por parte da CRA, do CRA. O que a pessoa tem que fazer? Muito bem, você acaba de dizer aí algumas especialidades do profissional de administração, exclusivas do profissional de administração. Eu gostaria de salientar isso, tendo em vista que o momento agora, ele, além de grandes preocupações, ele também ajuda as ações do Conselho em identificar profissionais e empresas, os profissionais que podem dar o auxílio nesse momento e as empresas que precisam. O sistema CFA-CRA se preocupa com as micro e pequenas empresas já há bastante tempo e num momento muito oportuno, nós estamos trazendo uma informação aqui de um acesso a consultorias através do Conselho de Administração de Mato Grosso do Sul, gratuito para essas empresas. Quando a pessoa ou o empresário está com alguma dificuldade ou não consegue ainda enxergar claramente o que precisa ajustar dentro da empresa nesse momento, o que ele deve fazer e que tipo de atendimento ele pode ter por parte do Conselho? Hoje nós temos a grande oportunidade nessa parceria com o Conselho Federal de Administração, todos os estados do Brasil estão com essa oportunidade, onde nós temos um cadastro de profissionais de administração. Hoje no Conselho de Administração do Mato Grosso do Sul nós temos mais de 6 mil profissionais registrados, né? Obviamente que nem todos estarão disponíveis para esse momento que vamos falar agora. Micro e pequenas empresas, EPP, inclusive MEIs, podem entrar em contato com o Conselho de Administração, fazer o seu cadastro para receber esse apoio desses profissionais de administração. E os profissionais também que estão nos ouvindo nesse momento, que não chegou a informação através das redes sociais, através dos contatos do Conselho, também precisam fazer esse cadastro para se colocar à disposição nesse momento. Para a gente aprofundar um pouco, Rodrigo, como é que funciona na prática você citou até os MEIs, né? Que a gente tem Sim. muitos aqui no estado, o microempreendedor individual. Exato. Então vamos imaginar aqui uma situação, né? Eu tenho um pequeno comércio ou um pequeno negócio e queria mais orientações. Eu procuro o CRA. Que tipo de atendimento, como que vai ser feito isso? Nós temos algumas informações aqui do Sebrae, que um número muito grande de empresas fecharam as portas nesse primeiro momento. Isso aprofunda a nossa preocupação. E o que o profissional de administração pode trazer de benefício? É trazer o seu conhecimento prático e aquilo que ele aprende nas academias, nas instituições de ensino, para poder levar orientação concreta.
Uma questão muito prática, um exemplo que você disse no início. Fluxo de caixa, demonstrativo de resultado de exercício, projeções. Existem muitas empresas hoje fechando as portas, partindo para demissão, sem fazer uma análise se isso vai ser um ponto positivo ou não, por falta de planejamento. Planejamento é uma das ferramentas básicas do administrador, e nós temos aqui também, um dado muito importante do Sebrae, que 55% dos empresários, desses pequenos empresários que nós falamos aqui, não fazem nenhum tipo de planejamento para abertura das suas empresas. Ou seja, mais da metade. Mais da metade. E aí, naturalmente, num momento difícil que estamos vivendo, ele tem grande dificuldade de gestão. Para que serve um conselho de classe? Não só o conselho de administração, mas todos os conselhos de classe aqui. Para dar um suporte, para blindar a sociedade de profissionais que não têm o conhecimento. Ou seja, se você conhece alguém que está atuando na administrativa, a primeira questão que tem que ser levantada é que se essa pessoa tem registro no devido conselho. Por quê? O conselho garante que essa pessoa fez uma faculdade, tem os conhecimentos para levar essa informação. Então, esse microempreendedor, empresa de pequeno porte, ela vai conhecer profundamente, nesse período agora, gratuitamente, é fundamental trazer essa informação, quais são os passos mínimos a ser seguidos nesse momento, que se trata de gestão, de empreendedorismo, de inovação, de modelo de negócio, para que ela possa se manter no mercado. Me dá um exemplo do que pode ser feito com que as pessoas não estão fazendo, ou habitualmente, ou por conta da crise, e que, pegando na mão desse empresário, se dê essa orientação. Primeiro, um diagnóstico. Certo. Diagnóstico situacional, que é uma ferramenta básica também. Fazer um diagnóstico de quais são os fatores de crescimento dessas empresas, quais são os fatores que influenciam efetivamente no declínio dela nesse momento. É do nosso conhecimento que algumas atividades profissionais, comerciais, prestação de serviço, elas não são atingidas nesse momento. Olha que interessante isso. Inclusive, alguns empresários eles não compreendem isso. Há algum crescimento, só que no desespero para a empresa, com medo, eu gosto de falar, isso é uma palavra minha, com medo de fantasma, de não saber efetivamente o que vai acontecer, só que tem algumas atividades que elas não têm um prejuízo direto com o que nós estamos vivendo nesse momento. Então é fundamental que o empresário conheça as ferramentas de planejamento. Então nessa consultoria, a primeira coisa que vai ser feita é um diagnóstico das necessidades desses empresários. Nós fizemos um levantamento logo no início desse problema que estamos vendo, dessa pandemia, onde as pessoas estavam pensando em demissão, redução de salário, e algumas empresas que nós tínhamos acesso, a folha de pagamento não era o principal problema dela, e o empresário achando que era. Ou seja, que era uma despesa principal e não era. Exatamente. Mas ele vive de vendas, ou seja, se ele não tem alguém para vender, ele não tem resultado no futuro. Ou seja, ter essa perspectiva é bastante importante nesse momento. A gente fez aqui várias entrevistas já, Rodrigo, sobre a questão do socorro financeiro, de buscar crédito no mercado, e a gente já entrevistou aqui gerentes de banco, superintendentes de banco, e muitos disseram que os empresários, ao chegar no banco, precisam comprovar os seus balancetes, comprovar os seus relatórios, e isso dificulta nesse momento porque a maioria não tem isso organizado. Exatamente. Planilhas, coisas do tipo, enxergar a empresa em números. Isso é fundamental nesse momento, saber onde eu posso cortar, onde eu posso flexibilizar, enfim, entender numericamente como funciona a sua empresa. Exatamente. Antes mesmo da pandemia, nós soltamos uma nota que os MEIs precisavam entregar um documento chamado Relatório de Receita Bruta Anual. E 70% dos MEIs, eles não reconheciam isso como uma necessidade, uma demanda de formalidade. O que isso quer dizer? Que ele teria um bloqueio no seu CNPJ no ano seguinte. E o que é esse demonstrativo de receita bruta anual? É você fazer exatamente o seu controle diário, semanal e mensal das suas receitas, simplesmente para fazer uma informação ao governo. Então aí a gente já começa a ter um parâmetro dessa necessidade de conhecer tecnicamente os números para que você possa tomar a decisão correta nesse momento. E aí eu vou puxar a brasa aqui para a sardinha do administrador, que é que esse profissional detém esse conhecimento
a partir da sua graduação. Ou seja, sabe exatamente o que tem que ser controlado efetivamente. Algo fundamental que em todas as consultas os empresários têm dificuldade de entender a diferença de faturamento e lucratividade. Empresas que faturavam 1 milhão, 500 mil fecharam as portas agora, nesse momento. Mas um faturamento alto. Faturamento não é lucro. Talvez o custo operacional dessas empresas chega mais ou menos ao mesmo valor de faturamento. Ou seja, é preciso identificar quais são os custos, diferenciar as despesas de pessoa física e pessoa jurídica. Esse é um papel fundamental dessa consultoria também para levar essa orientação. Pessoa jurídica, eu costumo dizer que é mais uma pessoa. Se você tem um sócio, o servidor da sua empresa e tem a pessoa jurídica, essas 3 pessoas precisam de recurso financeiro, né? Aqueles empresários que têm o hábito de usar o caixa da empresa para custear diariamente a sua movimentação financeira, talvez esteja passando por uma dificuldade nesse momento. Ou seja, ferramentas que para nós administradores são muito simples e práticas, pode ser que haja um desconhecimento para esses empresários. E o Conselho de Administração coloca aqui profissionais que têm pleno conhecimento nessas áreas. Por isso que eu disse, apesar de 6 mil inscritos no CRA, nem todos têm essa habilidade e atuam na área de consultoria. Ou seja, há também uma necessidade de uma seleção para esse trabalho. Rodrigo, para a gente encerrar e finalizar aqui nossa entrevista, qual que é o caminho para quem está nos ouvindo e quer uma assessoria, quer uma orientação? O que ele deve fazer? Deve ligar para algum lugar? Como que Isso, tem que entrar em contato lá com o Conselho de Administração. O cadastramento das empresas é através do nosso site, crams.org.br, e também pelo telefone, qualquer informação, 3316-0300, tá? Uma informação bastante importante com relação a isso é que a Diretoria de Fiscalização e Registro, nesse momento, ela está atuando fortemente para inibir a má atuação de profissionais dos supostos aventureiros, né? Vendendo ideias aí que talvez não tenha condições de entregar, e o Conselho Regional fica à disposição da sociedade. É para isso que serve o Conselho. Tem dúvida, você que está nos ouvindo aqui, através dessa grande audiência da CBN, tem alguma dúvida? Entre em contato com o Conselho. O Conselho vai dar todas as orientações, salientando que esse é um trabalho desenvolvido pelo sistema CFA, do nosso presidente Mauro Kraus, que também tem um envolvimento muito grande e é consultor, e também o Rogério Bezerra, que é o nosso presidente aqui do Regional, que tem se dedicado exclusivamente nesses assuntos de levar informação concreta e que vai trazer resultados para essas empresas. Lembrando que, nesse momento, nós podemos atender os MEIs, bastante importante salientar, microempresas, as MEs, e também as empresas de pequeno porte. Então, são essas que nós temos aí, nesse momento, condição de atender. Eu vou reforçar aqui o contato, então, para quem está nos ouvindo. Vamos lá para o telefone, 3316-0300. Quer acessar pela internet, pegar mais informações, os detalhes? www.crams.org.br. Eu quero agradecer muito ao Rodrigo Caselli, diretor de Fiscalização e Registro do CRA, que veio aqui prestar esse serviço para os empresários, microempresários, empreendedores individuais, enfim, pessoas que estão precisando de informação e orientação nesse momento. Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço a CBN pela oportunidade, que tem feito um trabalho excelente nesse momento também de disseminar essas informações, que eu quero dizer que é possível salvar negócios e empregos ainda com uma gestão profissional. Então, o Conselho fica aqui à disposição de vocês e também de toda a sociedade aqui da nossa capital. Obrigado, bom dia. Muito bom dia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.